Olá, esta é a quarta videoaula do curso online sobre Previdência. E o tema de hoje será a pensão por morte, o segundo benefício do regime geral. Na nossa aula passada nós vimos a aposentadoria por tempo de contribuição. A pensão por morte, ela é concedida, ela é garantida aos dependentes do segurado do RGPS, caso ele venha a falecer. Esse elenco de dependentes está relacionado no artigo 16 da Lei 82/13. Em termos gerais, nós poderíamos dizer o seguinte: é o cônjuge ou aquelas pessoas que se assemelham aos cônjuges, o filho ou aquelas pessoas que se assemelham aos filhos, num primeiro nível, no chamado primeiro nível, essa é a expressão que a lei utiliza. O segundo nível de dependentes é o pai ou a mãe do segurado, né? Pai e mãe do segurado. E o terceiro nível é o irmão menor ou inválido do segurado. Bom, isso você não precisa decorar, isso você tem lá na lei, é uma coisa tranquila. Tem alguns aspectos que é importante a gente observar. Primeiro, em relação a cônjuge, né? Além do cônjuge, casado, esposo ou esposa, vamos ver também o caso do companheiro, né? No caso das uniões estáveis. E uma dúvida que sempre surge em relação à questão da união homossexual. Qual é a realidade hoje no Brasil? A realidade é simples. Existe uma ação judicial de mais ou menos 2001, lá no Rio Grande do Sul, promovida pelo Ministério Público, que obrigou o INSS a conceder, a equiparar a união homossexual à união heterossexual. Essa decisão, que começou com a liminar, teve sucessivas vitórias e hoje está no nível do STF. Ou seja, não há coisa julgada na questão, mas existem sucessivas manifestações do STF, de forma que parece a questão bem consolidada. Segundo comentário, eu falei de três níveis: o nível do cônjuge e filhos e assemelhados, o nível de pai e mãe e o nível do irmão. Pois bem, o benefício só irá para alguém do nível seguinte se no primeiro nível não existir ninguém, exatamente ninguém. Ou seja, pai e mãe do segurado só terão direito à pensão por morte se não existir cônjuge, companheiro heterossexual ou homossexual, filho ou alguém cuja lei assemelhe a condição de filho. O irmão do segurado, né, este só terá direito ao benefício se não existir ninguém desse primeiro nível que eu falei, e também o pai e a mãe dependentes economicamente. Uma outra característica importante: não basta ser pai, não basta ser mãe, não basta ser irmão do segurado menor ou inválido. É necessário comprovar a dependência. Diferente do cônjuge e do filho e assemelhados, que nesses casos sim é necessário comprovar a dependência. Então esses são os primeiros pontos em relação às pensões por mortes que nós trouxemos na aula de hoje. Na próxima aula nós retomamos abordando novas questões.